programa Independente de hoje, nós vamos falar de assunto muito interessante, o açúcar e as drogas. Num processo de recuperação de um dependente químico, o açúcar é um vilão ou é um aliado? E para falar sobre isso, está aqui conosco o Dr. Edson Credidio, especialista no assunto, o nutrólogo. E doutor, tem uma lenda que diz que existe 3 pós brancos que são muito nocivos à saúde, que é o açúcar, a farinha e a cocaína. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Então, eu diria que o açúcar refinado é prejudicial, a farinha refinada é prejudicial. Os dois, a farinha integral e o açúcar, sem o processo de refinação, que seria o mascavo, depois o demerara, o cristal, e como último, o refinado, se você utilizar esses açúcares, eles são importantes para a sua dieta. A gente sabe que tem muita gente que faz uso de cigarro, é fumante, e depois para de fumar e aí troca pelo doce, troca pela bala. Por que acontece isso com um dependente químico? Então, porque na verdade ele sofre de um processo de compulsão e ele vai encontrar compulsão em outras substâncias, outros alimentos ou drogas, né? Então, eu particularmente eu acho que é interessante, muito mais saudável ele comer uma fruta, comer um doce, do que o cigarro. O cigarro mata. É sempre a busca da satisfação, tanto a droga, qualquer que seja ela, pelo menos inicialmente, antes da dependência, é uma busca de satisfação. E nós sabemos que o açúcar traz uma satisfação, traz o prazer também. Então há uma semelhança muito grande em aferir prazer buscando o açúcar na falta, na abstinência de outras drogas. A gente tem visto na clínica que é muito comum a pessoa que deixa uma dependência, seja do álcool, de droga, ou mesmo do cigarro, e eu diria até que principalmente do cigarro, ele deixa essa dependência e recorre compulsivamente ao açúcar. Isso a gente se observa com uma certa frequência por causa do prazer. Essas áreas do cérebro, elas são realmente disseminadas em todo o cérebro. O que conta é um produto químico, um neurotransmissor chamado dopamina. Essa dopamina está muito relacionada ao prazer, à conquista do prazer, à conquista do desejo. Então, evidentemente, todas essas drogas, e agora incluindo o açúcar, a satisfação, o doce, e entre o doce, notadamente o chocolate, ele tem afinidade pelos mesmos neuroreceptores que recebem a dopamina. Então tem uma relação bioquímica bastante acentuada. Um acompanhamento psicoterápico, um acompanhamento alimentar, atividade física, tudo isso vai completar o tratamento com êxito, né? Senão a pessoa volta. A gente ouve muito que o açúcar é um vilão, que o açúcar faz mal. Então o que o senhor está querendo dizer é que não é bem assim. Muitas vezes é importante. Isso eu acho que é uma lenda urbana. Eu acho um absurdo livros falando mal do açúcar. O ser humano não sintetiza a glicose, só os vegetais através da fotossíntese. Se nós não ingerirmos, o nosso corpo pode transformar aminoácidos, ácido graxo de cadeia curta, em glicose no fígado, através da gliconeogênese. Mas isso é para ocasiões emergenciais. O correto é você comer carboidrato. Se a gente optar pela política do menor dano, evidentemente o açúcar é um aliado. Primeiro porque pode ser mais fácil, num segundo momento, deixar o hábito do açúcar. Em segundo lugar, o hábito do açúcar tem uma aceitação cultural, social, inclusive biológica também para o próprio paciente, muito melhor do que o álcool, ou talvez até o cigarro, ou talvez a cocaína, crack e outras substâncias. Então eu acho que sim, é um aliado importante e a gente pode, num segundo momento, cuidar do açúcar, mas neste primeiro momento, pela lei do menor dano, prefere-se o açúcar. Em que fase, Dr. Edson, o açúcar é fundamental para o ser humano? Olha, em todas as fases da vida. Obviamente, você sempre vai procurar, em cada fase, o alimento correto. A criança vai usar o açúcar do leite. O leite tem a lactose, que quebrado vai dar galactose e glicose. Os adultos vão ingerir o açúcar através do quê? De vegetais, legumes, verduras e frutas, né? A fruta tem a sacarose, que quebrada vai dar frutose e glicose. Então vai fornecer o açúcar a vida toda.
Um dependente químico, então, ele não conseguiria fazer um planejamento usando só o açúcar da fruta. Ele não conseguiria fazer isso. O organismo precisa de outro tipo de açúcar também. Então, porque o açúcar da fruta é a sacarose. Ela tem a frutose e a glicose. Então, já está fornecendo. Ele pode perfeitamente usar fruta seca, usar a fruta que ele mais deseja, né? Quando ele tiver essa compulsão, desejo por doce, ele poderia comer a fruta, né? A fruta que ele mais aprecia. Preventivamente, cabe sempre aqui uma orientação. Veja, há várias técnicas de você deixar a dependência da nicotina, do cigarro. Uma delas é, inclusive, com substituição de nicotina em autoadesivos. Essa daí é a principal, que não está relacionada ao consumo alto de açúcar, porque a nicotina está sendo reposta. E depois ele vai deixando o hábito em doses decrescentes dessa nicotina. Funciona perfeitamente bem. Existe um outro medicamento também específico para quem quer deixar de fumar, que também não tem relação com o consumo de açúcar exagerado. Agora, quando a pessoa, como se diz aí vulgarmente, quer deixar de fumar na raça, esse sim está sujeito a cair no açúcar. Então, uma orientação dietética é muito importante nesse caso. Sugestão, por exemplo, fruta seca, damasco, ameixa, uva passa. Ele pode estar morrendo de vontade de fumar. Come o damasco, né? Então, isso vai trazer benefício, porque a fruta seca mantém as vitaminas, os minerais. Não só uma bala, por exemplo, que não tem nada, ela tem o açúcar. Muitas vezes o açúcar que foi refinado, ele tem corante, aromatizante, então não leva a nada. O ideal seria a fruta. O que falta, então, para as pessoas que fazem o uso do cigarro e estão deixando de usar e acabam comendo muito doce, o que falta, então, é informação, doutor, é saber que tem a fruta seca, que tem outros nutrientes que vão fazer bem para ele e talvez acabar um pouco com essa fissura de querer a droga? Com certeza. Eu acho que bem orientado, fazendo um plano alimentar, ou com um nutrólogo ou nutricionista, ele vai obter êxito. Teoricamente, existem alguns trabalhos que mostram que o dependente tem uma personalidade adequada e própria à dependência. Costumava-se falar antigamente que o dependente existe independentemente da droga, ou seja, durante a vida dele ele vai casualmente encontrar com a droga e aí realmente ele desenvolve a dependência. Mas a personalidade tem traços próprios da dependência, como uma certa carência, uma vocação para o prazer imediato, uma dificuldade em protelar o prazer, em esperar e aguardar, são traços muito comuns na personalidade do dependente. Excluindo os produtos que são reconhecidamente danosos para a saúde e aqueles que desenvolvem uma dependência com facilidade, como nós sabemos, por exemplo, que a heroína, depois da terceira oportunidade, a pessoa já desenvolve dependência. Excluindo essas substâncias, como dizia o Aristóteles, a virtude é a equidistância, ou seja, é o meio entre dois vícios, um vício por excesso e um vício por falta. O excesso é danoso e a falta também. Eu acho que o bom senso recomenda sempre o caminho do meio, que é o melhor. Envolvimento com a droga. Então, tem um álcool, né, que eu comecei com 9 anos, cigarro, né, 9 anos. Mas assim, a maconha com uns 13 anos, eu fumava maconha com a minha mãe, né? Mas na verdade é porque meus pais eram dependentes químicos, então a quebra de valores é invertido, porque quando você está no uso, você inverte os valores. Entende? Você acha que aquilo é valor? Aquilo é valor. Então, por isso que eu estou te falando da quebra de valores. Hoje, as minhas filhas sujam a roupa e eu vou também sujar a roupa, pular no barro. Né? E para minha mãe, aquilo sujar a roupa, que braveza. Né? Mas fumar uma maconha com ela, deixa de ser careta. Na verdade, eu acho que podiam ter feito tudo por mim. Mas foi porque eu realmente quis. Não foi, eu podia ter sido presa,
ter quase morrido, sabe? Eu acho que podiam ter tentado me matar, ter ficado na cama de um hospital. Ah, você tá com uma doença terminável. Eu não ia parar de usar droga. Mas esse despertar que eu acredito que eu tive espiritual é que me fez parar. A responsabilidade de falar assim, nossa, Mariana, para. Parei. Você tem filhos? Eu tenho filhos. Um ou dois? Eu tenho duas, a Isadora e a Luísa. E foi com o nascimento delas? Foi, a Isadora tá com 8 e a Luísa tá com 5. Mas foi a responsabilidade minha mesmo, para comigo. Mariana, para com ela mesmo, entendeu? Acho que mesmo se eu não tivesse essa responsabilidade comigo, mesmo que se eu tivesse o amor comigo, é o amor comigo, amor com a vida, oh meu Deus. Acho que a coisa mais importante, eu acho que mesmo com os filhos, porque você vê vários casos, relatos de pessoas com filhos, mas esse amor comigo. Porque quando eu me olhei, porque eu lembro o dia que eu olhei para o espelho e falei, meu Deus, cadê eu? Porque a pior perda foi a perda da Mariana. Eu não sabia mais quem eu era. Dava para ser diferente com um pai e uma mãe dependente? Dava, mas eu tinha que passar por isso. Essa era a história, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Planos para o futuro? Eu tenho vários. Tenho tantos, meu Deus. Me fala um bom. Um bom. Eu quero continuar a fazer o que eu estou fazendo hoje, mas com uma perspectiva melhor de crescimento, de formação. De pessoas de formação, de pessoas qualificadas para poder me ajudar nesse crescimento de dependência química. Eu gosto muito disso aqui. Sabe, esse amor, eu me emociono muito, né? Porque se pessoas como eu tivessem aparecido para poderem me ajudar, talvez eu tivesse tido uma visão melhor disso tudo, né? Eu demorei muito para ser quem eu sou hoje. E hoje eu estou dando a oportunidade, né? Levando a mensagem, conhecimento para essas pessoas terem uma possibilidade melhor de vida, né? Porque é muito difícil, depois que você usou, voltar a inserir a sociedade, ser um ser produtivo. É muito difícil produzir numa sociedade depois que você usou droga. Nossa, depois que voltar a construir, se moldar, é muito complicado, não é fácil. E a droga mata. A AIDS não mata, o câncer não mata e a droga está matando, né? E eu estou sendo parte disso. Então eu tenho tantos projetos, quero fazer tanta coisa, né? Então eu tenho muito sonho.